amigos do Resenhando Sonhos, hoje eu vou contar pra vocês como está o andamento da leitura de Desventuras em Série. As coisas não estão bem vindo em cabelo preso, mas tá tão calor aqui em Porto Alegre que não dá. Eu tinha me programado de ler até o quarto livro, pelo menos, porque eu queria ficar parelho com a série, porque aparentemente a série vão ser os 4 primeiros livros. Só que aí eu já tô no 6º. Na verdade, agora eu vou começar o 7º. Então estou empolgada com a leitura. Por enquanto não ficou chato, tá, gente? Eu li o Serraria Baixo Astral, Inferno no Colégio Interno e O Elevador Ersatz. O Serraria Baixo Astral ainda é um livro mais comum, assim. Os 4 primeiros livros têm mais ou menos a mesma fórmula. Mas aqui, a partir do Inferno no Colégio Interno, a gente tem a introdução de outros personagens que são interessantes também, que são outros gêmeos. Dá um outro norte pra história. Nesse livro aqui faz eles terem amigos, né, que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Esses amigos, obviamente, vão se prejudicar um pouco também com o que o Conde Olaf vai aprontar. Aqui a gente tem um cenário também diferente. Eu achei esse cenário aqui muito interessante, porque são tutores bem diferentes e teve uma hora que eu pensei, meu Deus do céu, isso não pode acontecer, que absurdo. E aí passou algumas páginas e aquilo começou a acontecer, daí eu fiquei, nossa, sabe, todos aqueles piores pensamentos que a gente tem durante a história e a gente teme que aconteça com os personagens, sempre acontece aqui com essas pop dessas criancinhas. E é triste e ao mesmo tempo cômico, porque o autor escreve de forma a fazer a gente dar risada, e a gente ri e a gente se sente mal por estar rindo. É um tipo de história que mexe muito com a gente e ao mesmo tempo faz com que a gente pense a forma como a gente interage com essas histórias e como a gente absorve o que tá acontecendo aqui. A partir do momento onde eu ler o 7º livro, eu já vou ter cruzado, então, esse linear aí da metade, apesar dos próximos livros serem um pouco maiores. Então eu acho que eu vou seguir, sim, dando continuidade e vou ir até o 13º livro. Eu vou tentar terminar Desventuras em Série até o final de fevereiro. É um desafio, porque são 7 livros ainda, mas se eu ler 3 aí por mês já vai me resolver. Então, entre janeiro e fevereiro eu vou tentar concluir essa série. Eu tô lendo ela intercalada com outros livros, tá, gente? Eu não tô tocando os livros um atrás do outro, porque eu acho que não é muito bom isso, pelo menos pra mim, com série, eu não gosto muito de pegar um livro atrás do outro. Em Mal Começo, A Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas e Serraria Baixo Astral, a gente vê mais ou menos a mesma coisa acontecer de formas diferentes. Essas crianças são entregues a um tutor, esse tutor tem algum problema, o primeiro é o Conde Olaf, né, que vai perseguir essas crianças durante toda a série, e depois são todos tutores muito tapados e muito estranhos, com exceção do cara da Sala dos Répteis, que é um cara bom. Em Inferno no Colégio Interno, eles nem têm tutor de verdade, né, eles estão nesse colégio interno esperando, né, um tutor aparecer, alguma coisa assim, e aí lá eles também vão passar. A história das corridas eu achei muito legal também. O primeiro contato que eles têm, eles falam, tá, mas qual é o plano, entendeu? Eles só mandam a gente correr, e aí depois no final, quando aparece, né, a verdadeiro motivo, eles ficam, poxa, por que a gente não pensou nisso antes? E o final também desse livro, pra mim, pelo menos, foi inesperado. Já me contaram, tá, que a partir do 7º livro começam a ser introduzidos elementos diferentes que dão um outro tom pra história. Então eu tô curiosa pra chegar nesse ponto e poder absorver esses outros elementos. Pra crianças que leem esses livros, eu acho que deve ser muito legal, porque você tem 13 histórias de uma turminha ali que você acaba torcendo muito pra que dê certo, mesmo sabendo que provavelmente não vai dar. Uma coisa bacana que eu não comentei no primeiro vídeo foi que o autor vai deixando pequenas pistas no final de cada livro pro que virá no próximo. E no começo também ele dá algumas pistas, e ao longo da história também ele vai falando algumas coisas, e eu não tava prestando muita atenção nisso, confesso, mas depois eu me toquei, e aí comecei sempre, quando termina o livro, ele diz, eu deixei tal coisa em tal lugar pra tal pessoa pra poder dar continuidade à história, blá 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 blá. Então tem sempre algumas pistas do que vai vir à frente no final de cada livro, e eu achei isso muito bacana, porque é mais uma artimanha diferente que o autor usa, além de toda essa história, né, de que a gente tá vivendo uma história triste, que é uma história triste, que não adianta vai ser uma história triste, e ele deixa isso sempre muito claro durante todo o livro. Ele sempre começa, né, falando que se você quer ouvir uma história feliz, você não vai ouvir a história dos órfãos Baudelaire, e a gente, que é leitor, sempre fica esperando que dê certo de alguma forma. Eu não sei qual é o final dessa história, eu não peguei spoiler sobre o final de Desventuras em Série, o que é ótimo, porque eu vou me surpreender quando eu chegar lá. São livros que, ao mesmo tempo, são infanto-juvenis, mas também tem um conteúdo aqui que é um pouquinho mais forte do que isso. Talvez não seja tão absorvido por crianças, né, quando elas forem ler, mas que a gente, que é adulto, pega esse tom e entende muito dessa série e sofre um pouquinho junto com essas crianças também. E eu acho que foi um acerto ter começado a ler Desventuras em Série agora, que é final do ano, que tá esse clima aí mais de
festas e coisas assim, porque ajuda também a conduzir essa história de forma mais leve. A escrita do Limonette Snicket é muito legal, é muito leve, os livros correm super rapidinho, então é muito fácil de ler, tanto aí que eu li 6 livros em um mês praticamente, eu só li uma ao começo, em novembro. Com certeza é uma série que eu quero levar adiante e que eu quero terminar. Então é isso, me conta aqui embaixo nos comentários se você tá lendo Desventuras em Série, o que você tá achando, em qual livro você tá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!